Eu agora, né, vou convidar aqui para estar com a gente falando sobre alfabetização das emoções. Eu vou convidar, então, o nosso querido Rossandro Klinge, que é psicólogo, é consultor em educação e desenvolvimento humano, é autor de livros, né? Está lançando agora o livro Tempo do Autoencontro. Então, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo, é uma honra tê-lo, né, Rossandro? Assim, é um encontro que eu sou só gratidão em ter essa oportunidade de estar com você, como tivemos no Congresso Luminário ano passado. Então, seja muito bem-vindo com todo o nosso amor, nosso carinho, e eu tenho certeza de toda a nossa rede Luminário, né? E boa noite. Boa noite, Tânia. Alegria minha, a gente está aqui hoje, né? O pessoal está aqui, eu estou transmitindo ao vivo para o pessoal do Instagram, para que o pessoal possa participar um pouquinho com a gente. Então, uma alegria a gente estar aqui hoje conversando. O congresso é muito bonito, fizemos ele o ano passado juntos, né? Ainda na versão virtual, porque a gente entendeu que foi necessário, obviamente. E aí, com certeza, o ano que vem, presencialmente, com certeza, com a graça de Deus, tudo resolvido, a gente vai poder se ver, se encontrar e sentir toda essa sinergia de estarmos juntos no congresso, com tanta gente boa, falando de tanto temas relevantes e necessários para o desenvolvimento, não somente das nossas emoções, né, mas também do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então, é uma alegria estar aqui com você hoje para a gente conversar um pouquinho sobre alfabetização emocional, desenvolvimento da nossa alma. Muito bom. Eu vou só fazer aqui um comercialzinho do Congresso. Para quem não conhece o Congresso Luminário, nós somos, que nós chamamos um espaço onde a ciência se encontra de mãos dadas com a espiritualidade. Nós não temos um cunho religioso e nós temos a grande preocupação de trazer a visão da ciência em relação à espiritualidade e tudo que a ciência nos abre hoje sobre consciência, nos potencializando para que possamos ser pessoas melhores, construindo uma sociedade melhor. Então, isso é o Congresso Luminário. Se você não conhece, visita a gente no nosso site, nas nossas redes sociais e aproveita, porque hoje, meia-noite, fecha o carrinho das inscrições online que vão valer para o presencial. Mas vamos lá, porque o tempo é curto. Rossandro, quando a gente fala, né, quando ficamos pensando em alfabetização das emoções, eu me pergunto, em que somos analfabetos? De fato, quando a gente fala nisso, a gente pensa, se eu tenho que me alfabetizar, eu tenho que sair de um ponto em que eu não tenho essa alfabetização para outro. E que ponto que eu não sou alfabetizado? Primeiro, deixar claro que nós, seres humanos, a maior parte das coisas, é claro que a gente tem várias visões religiosas, que não é a temática da gente aqui hoje, que a gente tem ou não backgrounds de outras existências, mas, de todo modo, o significativo é o que a gente aprende quando a gente está aqui, das nossas experiências parentais, nessa constelação de afetos que nos recebe assim que a gente chega, nossos pais, aqueles que cumprem esse papel, que ainda em sua imperfeição passam para nós aquilo que receberam, gerações a gerações, coisas maravilhosas, aprendizados significativos, amor constante, mas também erros, equívocos, visões distorcidas, visões limitadas, passam o ouro e aquilo que a gente deve garimpar para se transformar em mais e melhor. Olhar sempre com gratidão essa primeira escola essencial da vida, que é a família, e perceber que lições nós somos convidados a aprimorar. É aí que se trata desse alfabetismo. Só que a gente tem uma sociedade que ela fala muito do alfabetismo intelectual. A gente aprender matemática, línguas, aprender a dominar, por exemplo, o intelecto profundamente, porque sempre se achou que as emoções não eram passíveis de planejamento, de desenvolvimento, é como se elas fossem crescendo a reboque. E, na verdade, elas são tão necessárias de serem desenvolvidas quanto as outras formas de alfabetização intelectual. Foi quando se começou a perceber, por exemplo, Dani, que muitas pessoas que eram muito boas intelectualmente, mas porque não eram boas emocionalmente, destruíam a própria vida. Porque não entendia que, para além de domínio de várias línguas, não adianta falar várias línguas sem saber se comunicar com as pessoas, sem saber conjugar com empatia, compaixão e cooperar. Então, existem outras formas de alfabetizar também as nossas emoções,
que agora é muito necessária. O que é analfabeto em mim é uma coisa muito particular, né? Porque, assim, tem coisas que eu tenho alfabetização emocional desenvolvida e tem outros aspectos do meu eu que é altamente infantilizado e que não necessariamente é o que é em você. Às vezes tem coisas em você que está infantilizado e coisas que está madura que é diferente do que está acontecendo comigo. E até esse encontro de dois seres humanos com alfabetização diferente vai proporcionando que a gente se enxergue, se perceba e se provoque para se desenvolver, para encontrar, então, pontos cegos, sombras emocionais com muito acolhimento. Tem até uma querida amiga e irmã que está aí acompanhando aqui pelo Instagram, que é a Daniela Migriari, que lançou um livro lindo sobre Abraço à Sombra, Acolhimento à Sombra. E a gente está acolhendo esses aspectos do eu, para que a gente entenda que faz parte da gente e convide a esse amadurecer, a esse alfabetizar e se encontrar assim diante da vida e os desafios muito que ela nos oferece, de forma mais madura e mais assertiva. Então, eu fico um pouco na dúvida o seguinte, esse é até um tema que a gente está trazendo para o Luminário do ano que vem, que são as nossas inteligências, né? A gente sabe que a própria ciência já mapeou isso, que nós temos a inteligência intelectual, a inteligência emocional, que foi muito divulgada aí há um tempo atrás, né? E hoje a gente também fala de outras inteligências, que é a inteligência espiritual, que é a inteligência sensitiva, sei lá, tem um monte aí, e a gente sabe que algumas pessoas, elas têm mais aptidão do que outras nessas inteligências. Quando você fala de emoção, que você fala de coração, a gente está falando da mesma coisa, de uma capacidade, digamos, cerebral de percepção? Ou como é que... Ou isso, eu fiz uma bagunça só? Não, eu vou... Psicólogo, a gente faz uma coisa que chama pontual discurso, né? O paciente vem, claro que se não é paciente, é só brincando. A pessoa joga e diz, não, peraí, vamos organizar aqui. Eu entendi o que você quis falar. Existem várias inteligências, cada vez mais se percebe as múltiplas dimensões do ser. Ali por volta dos anos 90, eu acredito que Daniel Goleman lança inteligência emocional, falando das inteligências sinestésico-corporal, que a gente encontra, por exemplo, nas bailarinas, nos jogadores de vôlei, de tênis, de golfe, a capacidade corporal e com toda a sua beleza, um atleta olímpico, enfim. Nós temos a inteligência verbal-linguística, para quem tem dom da fala, domínio de línguas. Temos a inteligência social, que é a pessoa que tem a capacidade de interação profunda com os outros. A inteligência chamada interpessoal, que é como você se relaciona com você mesmo, e a interpessoal, que é como você se relaciona com os demais. E aí vem inteligência espiritual, intuição. Eu colocaria a inteligência emocional como aquela inteligência que, dentro de todas essas, nós somos mais desenvolvidos em umas do que em outra. Por exemplo, a minha inteligência sinestésica corporal é muito ruim. Para jogar futebol ou dançar seria uma tragédia se eu pudesse ganhar a minha vida profissional com isso. Não significa dizer que eu não ande, ou seja, eu tenho que ter o básico de todas as inteligências e algumas pessoas desenvolvem mais uma dessas inteligências e às vezes se tornam excepcionais nessa específica inteligência. Mas, por exemplo, dominar a língua do seu país é essencial para todo mundo. Não importa se eu sou um jogador de futebol, se eu sou um jogador de tênis, se eu pinto quadros, se eu sou um artista, se eu sou uma pessoa que faz discurso, se eu apresento TV, eu tenho que dominar a língua do meu país. Então, digamos que essa inteligência verbal-linguística, ela tem que ser para todo mundo. Eu reputo que a inteligência emocional, ela deveria ser entendida por todos nós como algo essencial para todo mundo. Afinal de contas, é exatamente nessa conjugação da forma como eu alfabetizo a minha alma, minhas emoções, que eu vou conseguir viver a experiência com as pessoas e comigo mesmo, de uma forma produtiva ou não. Eu posso, por exemplo, por não ter inteligência emocional, ser alguém que sabota a minha vida, que faz que tudo dê errado, que mesmo planejando muito, no final da execução, consciente ou inconscientemente, lá vou me dar uma rasteira. Pessoas que, por exemplo, ensinam todo mundo a passar no concurso, mas na hora trava na prova. Pessoas que conseguem ser agradável com todo mundo, mas não conseguem manter um relacionamento, uma vida a dois funcional. E muitas vezes não entende que é uma inabilidade de se conhecer e de alfabetizar suas próprias emoções que está por trás disso. Então, quando a gente fala de alfabetização das emoções, é entender a relevância dela para que a gente tenha uma trajetória na vida
em que a gente possa aprender com as dores, aprender com as experiências da vida e ir se aprimorando. E não esperar que do céu, ninguém, por exemplo, espera que uma criança aprenda a ler e a escrever de forma passiva. Ela tem que ter a atitude de querer aprender. Do mesmo jeito, nós não podemos esperar que alguém aprenda a alfabetizar-se emocionalmente de forma passiva. Há que ter um desejo de buscar para encontrar. Inclusive, na passagem que Jesus diz: batei e abre-se-vos-á, buscais e achareis, pedi e dar-se-vos-á, percebemos aí uma associação de proatividade. Você precisa mover-se para que você construa. As coisas não vão vir espontaneamente. Há que ter um movimento do indivíduo, inclusive para alfabetizar as próprias emoções. A gente poderia dizer aí que o desenvolvimento tecnológico, que foi tão importante para a humanidade, né, se a gente olhar todos os avanços na ciência, na medicina, enfim, tudo que alcançamos, né, foi muito importante. Mas a gente pode dizer que esse avanço nos privou ou inibiu a nossa capacidade de desenvolver essa inteligência emocional. E a pandemia aí chegou um pouco como esse estímulo para que a gente, se não bate na porta, bateram na nossa porta. Na verdade é uma resposta bem complexa, mas eu vou tentar resumir. Eu gostei demais, Stânia, porque tem a ver não somente com tecnologias de agora, mas desde que começou o iluminismo e a busca pela razão, o cogito ergo sum de René Descartes, o penso logo existe, como a entendendo que o pensar somente racional era o suficiente para considerações da existência, e também uma negação de toda a forma em que durante algum tempo a fé combateu o conhecimento e se degladiou como se fosse uma competição, e que agora o próprio congresso que você propõe fazer é um abraço de reencontro desse espiritual com o científico, gerou um certo afastamento da ideia de intuição como uma coisa menor, de sonhos como uma coisa que não podia ser objeto de estudo, de emoções como sendo algo do frágil, e a razão como sendo superior. É um movimento muito natural pendular, porque como a razão foi muito combatida, quando ela começa a ser protagonista na história, há um combate às emoções, à vida emocional, à vida espiritual. Depois de um tempo, se percebe o preço que se paga quando se abre mão de algo que também é importante. E agora o que a gente está percebendo é a necessidade de, digamos, essas duas asas do ser humano, né, emoções e razão, para que a gente possa realmente alçar voo e evoluir. Acontece que o que a gente construiu com a razão é algo muito bonito. Quando a gente fala de alfabetismo emocional, não é desconsiderar o alfabetismo intelectual. Quando a gente fala do desenvolvimento das emoções, em nenhum momento se trata de descartar todas as conquistas da razão, que são fantásticas, que inclusive, por causa dessas conquistas, nós estamos aqui, eu e você, em cidades completamente distantes uma da outra, nos comunicando com mais de 1.000 pessoas em lugares completamente diferentes do mundo. Algo que a razão nos trouxe. Inclusive, para que a gente possa, nessa ausência de contato físico por causa da pandemia, diminuir a sensação de solidão com esses contatos virtuais. No entanto, como nós estamos agora num frenesi de desenvolvimentos, que inclusive o potencial de tecnologia que surge após crises como a que a gente está enfrentando é muito violento, e várias transformações tecnológicas que já estavam em processo de aceleramento agora explodiram com uma imensa velocidade, dão conta de um mundo, por exemplo, que o Yuval Noah Harari, professor da Universidade Hebraica de Israel, fala muito, em que as inteligências artificiais, machine learning, máquinas que pensam, nós temos engenharia genética com CRISPR, nanotecnologia, a 5G que vai revolucionar tudo que a gente conhece. Tudo isso ao mesmo tempo se reforçando mutuamente, essas tecnologias, muita coisa que o humano faz repetidamente será feito por máquinas, robôs, machine learning. Significa dizer que é exatamente esse um convite para voltarmos para aquilo que é somente nosso, as emoções. A capacidade que a gente tem de se comunicar, de interagir, de manifestar e de acolher as pessoas, que a gente não encontra nas máquinas. Quando a gente liga para algum call center, a coisa que a gente mais quer é chegar naquele número que diz assim, tecla aqui para falar com um de nossos atendentes, porque a gente tem a digitação do robô. E tem uns que a gente liga que a gente não consegue, eles criam um labirinto para que você não consiga falar com o ser humano. E as pessoas estão com uma necessidade muito grande dessa humanidade, e a necessidade, então, de entender que os avanços continuarão, só que agora, veja o que aconteceu.
Nós criamos inteligência artificial que vai criar novas inteligências artificiais. As próprias máquinas que nós criamos criarão as novas máquinas numa velocidade impressionante. Tanto que grandes especialistas dizem que é impossível qualquer ser humano dizer o que é que tem, o que é que vai ter aqui nos próximos 5 anos. De tão frenético que é o desenvolvimento. Mas uma coisa é clara, da época lá do fim do início da nossa civilização até os dias de hoje, a gente vai continuar tendo necessidade de ser acolhido, de se sentir amado, de sentir que pertence a um sistema familiar ou social. A gente vai sentir necessidade de querer bem, de encontrar afeto, de construir toda essa base afetiva. Não importa se eu vou estar andando numa carruagem na Idade Média ou num drone como Uber aí em São Paulo. As minhas necessidades humanas, elas são básicas e são as mesmas ao longo da nossa jornada aqui na Terra. Mas, Rossandro, como é que você acha que a gente tem que fazer para não se perder disso? Não existe um risco grande da gente se distanciar tanto que a gente deixe de ouvir esse coração e essa emoção? Eu acho que a gente já correu esse risco, a gente já sentiu o preço e agora que a gente está querendo voltar. Sabe o que eu penso, Tânia? Que a gente está vivendo isolamento social. Mas vamos ser sinceros. Antes da pandemia, se você chegava na casa de uma pessoa e estava todo mundo no celular, estavam isolados. Se você ia para um restaurante e estava todo mundo no celular, estávamos isolados, mas fingindo que estávamos juntos. Nós não estávamos com as pessoas presentemente ali. Nós estávamos com as pessoas virtualmente, ignorando quem estava próximo, conversando com quem estava longe. É como se a natureza dissesse assim, então já que vocês querem ficar isolados, vão ficar isolados mesmo, para vocês sentirem o peso desse isolamento e agora sentirem a necessidade de conexão. E esses mesmos celulares que nos isolavam, hoje são a chamada de vídeo que salva o encontro com a avó que você não está mais vendo. Encontro com amigo, eu já fiz jantar com amigos aqui com o celular, com o computador do lado. Eu já participei, a gente está fazendo uma fala aqui, faço palestras online, aulas online. Eu já participei de velórios online, de aniversário online. A gente está fazendo uma imitação da vida real no mundo virtual que dá conta do quê? Da nossa necessidade de resgatarmos a nossa humanidade. Isso vai acontecer com todo mundo? Bom, a gente sabe que o processo de amadurecimento emocional das pessoas é variável. E por isso, a resposta que as pessoas dão a esse evento também é variável. Mas a cada evento desse, a gente sente que um grupo maior de pessoas desperta para aquilo que é essencial, aquilo que é valoroso. Então, obviamente que esse evento, pelo caráter pedagógico que ele tem, quando a gente fala de alfabetização emocional, fala sim de fazer isso na escola, mas também entender que a escola da vida também nos convida, e em muitos casos como agora, nos intima a aprender, a se reinventar, a se reconstruir como possibilidade também no campo afetivo. Quando você fala de alfabetização, a primeira lição seria do amor? O amor, ele é algo que é muito complexo enquanto sentimento, né? Eu conto muito uma história da minha mãe, que quando eu queria sair e para brincar um carnaval fora da época aqui na minha cidade, ela disse, você não vai, eu comecei a ficar com raiva dela, eu disse que eu ia, ela disse, você não vai, porque quem manda sou eu, e aí eu disse, tem nada não, faltam 2 anos para eu completar 18 anos, e quando eu completar você não vai me impedir, ela disse, se você continuar morando comigo, as regras continuarão sendo as mesmas, 18 anos não é um passe mágico para você fazer o que você quer, minha casa, minhas regras. Eu fiquei com muita raiva da minha mãe, e ela me disse naquele dia, se você vai me amar, porque eu disse assim para ela, e você espera que depois de você me negar ir para minha festa, de você ficar aqui me tolhendo, eu vou lhe amar? E ela disse assim para mim, Tânia, se você vai me amar ou não, meu filho, um dia, é uma escolha que você vai fazer na maturidade que o sentimento do amor exige, mas para agora eu preciso de respeito seu. Para agora é respeito. E aí eu passo no vestibular, começo a fazer psicologia, trabalhando na escola das emoções, o amor é um sentimento sofisticado, e somente amamos aquele que antes é objeto de respeito e da admiração. Então, eu preciso respeitar, admirar para amar. Mas, certamente, na escala da construção desse profundo afeto, que é o amor sofisticadíssimo que nós seres humanos temos que ter respeito, temos que ter admiração. Os pais do passado, por exemplo, buscavam muito o respeito, né? Aliás, os pais do presente buscam muito o amor, mas não se fazem respeitar. E não conseguem nem o amor nem o respeito. Os pais do passado não estavam preocupados em serem amados, mas estavam preocupados em se fazerem respeitar. E com isso conseguiram as duas coisas, o amor e o respeito.
Eles cometeram erros, cometeram erros. Nós devemos corrigir, corrigir, reconhecendo, agradecendo pelo que foi entregue e fazendo a nossa pega do bastão da corrida e seguindo agora para uma sociedade melhor. Assim, os sentimentos essenciais é o de conexão entre seres humanos. E aí eu vou contar uma história que é muito bonita, que é da Margaret Mead, antropóloga americana que estava dando uma palestra, e um aluno perguntou para ela ao final: qual foi o símbolo que vocês encontraram que diagnosticaram assim como antropólogos? Esse é o símbolo que diz que a civilização humana, como nós conhecemos, começou quando deixamos de ser primatas para nos tornarmos homo sapiens. E todo mundo esperou que ela falasse de alguma tecnologia. Tecnologia é desde esse fone de ouvido, essa câmera que eu estou usando, esse potinho de água aqui, a um tacape, uma flecha, uma panela de barro. Tudo isso é aquilo que a gente inventa para além da natureza, é tecnologia. E todo mundo esperou que ela falasse de alguma tecnologia, que dissesse, ó, aqui começou a civilização, e ela sai com essa. Nós escavamos e encontramos um osso do fêmur, o osso da coxa, que é o maior, que estava colado. E ali nós dissemos, aqui começou a civilização. E todo mundo assim, como assim? É porque, entenda, quando o fêmur quebra, no passado, quando um animal caía, os outros abandonavam para que ele fosse comido pelos animais mais ferozes e o bando se salvasse. Então, quando alguém quebra um fêmur, ele não consegue sobreviver só. Com um fêmur quebrado, com dores incríveis, você não consegue beber água, não consegue pegar comida, criar fogo, se agasalhar. É preciso que alguém cuide de você. Significa que estavam lá, todo mundo correndo, e alguém quebrou a perna, e alguém criou uma conexão com essa pessoa, e não conseguia imaginar seguir sem ela. A civilização começa com o gesto de cuidar. Quando nós cuidamos do outro, nós começamos a civilização. Nós começamos as famílias e construímos essa sofisticada sociedade, que ainda que imperfeita, é melhor do que já foi e precisa, obviamente, se aprimorar cada vez mais, mesmo que temporariamente tenhamos algum recuo histórico, nós avançamos. Cuidar, encontrar um outro que cuida, nos conectar, é o primeiro gesto, ou seja, a civilização começa com um gesto de cuidado, e a civilização continuará nos cuidando uns dos outros. Ai, que bonito, né? Cuidar, respeitar e admirar. Uhum. São pilares essenciais, então, para essa nova civilização que a gente sonha com ela, né? Porque a gente fala assim, queremos uma sociedade mais justa, queremos ser isso, e aí precisamos começar conosco, né? E você fala uma coisa de encontrar a verdade interior. E aí eu te pergunto, como é que a gente não se perde, né? No calor das emoções, a gente não pode confundir essa verdade interior. Como é que a gente filtra a emoção e se identifica como ser e como ser a sua verdade? A verdade interior dos seres humanos, elas têm características muito particulares, a gente sabe, mas quando a gente pensa numa verdade perene, ou seja, uma verdade que perpassa as épocas e que ela seja algo coletivo, como algo que seja bom para todos, nós certamente vamos encontrar nas referências espirituais algo muito relevante para nós. Uma bússola significativa. Para cada povo, nós temos uma grande manifestação dos 5 troncos da fé humana, hinduísmo, budismo, islamismo, judaísmo e cristianismo. Particularmente no meu caso, é esse ser que, para mim, é aquele que me norteia emocionalmente, me norteia enquanto escala de valores, que é Jesus. Respeito todas as pessoas que têm uma visão diferente. Essa é a minha forma de enxergar, que ali eu encontro um norte luminoso, uma bússola emocional e moral para a minha existência. Justamente porque nesse momento nós encontramos algo que não está oscilando com a vida humana. Nós temos as nossas oscilações, as nossas buscas temporárias, por exemplo, o que eu preciso quando eu tenho 16 anos, desenvolvendo na minha alfabetização emocional, não é o que eu consigo aos 50, aos 60, as metas vão mudando. Mas eu desejo sempre de imaginar que eu tenho um compromisso com a vida, de que a minha construção não aconteça destruindo a construção do outro. Que a minha forma de ver o mundo não se construa negando a forma do outro ver o mundo.
que eu não precise, para construir a minha própria identidade, negar e tentar destruir ou anular ou cancelar, para usar uma palavra de hoje em dia, a forma como outro enxerga o mundo. Essa incapacidade de se comunicar, de se respeitar, de entender o lugar do outro, mesmo discordando, é algo que mostra uma grandeza e um compromisso com aquilo que é projeto de fraternidade que todas as religiões do mundo propagam. Fraternidade não é todo mundo pensando igual, agindo igual, porque se fosse assim, e Deus poderia, ele teria criado o mundo igual uma floresta de eucalipto clonado, tudo igualzinho, que é um tédio. Deus criou um mundo extremamente diverso, com uma floresta tropical com todas as suas cores e aromas muito particulares. Essa diversidade nós encontramos a nossa identidade, respeitando isso e convivendo e aprendendo com as pessoas. Porque muitas vezes a tentativa de criar um padrão único de construção de identidade torna-se uma violência. E é isso que eu penso quando você olha para o universo que Deus criou e toda a diversidade que ele apresenta, é um profundo respeito e uma reverência a essa criação. E respeitando a cada um, posso não concordar com o que o outro pensa e vive, não tenho que me sentir ameaçado pela forma como o outro pensa e vive, e ter convicções sobre as escolhas que eu estou fazendo agora para a minha vida. Então, geralmente, nessa busca mais transcendente, mais sélfica, nós encontramos algo que está para além do ego e que nos norteia quando a gente tiver dificuldade de saber se de fato estou alcançando um eu verdadeiro ou um ego inflado, narcísico. É aí que a gente vai encontrar essa referência para a gente. Desafiador sempre, né? Sempre. Bom, vamos lá, gente. Olha, o nosso papo aqui com o Rossandro hoje, ele vai durar aí mais 5, 10 minutinhos no máximo. Então, se você tem dúvidas e quer falar um pouco mais, quer tirar alguma dúvida, manda aí as suas perguntas. Eu agora quero falar com você, Rossandro, do tempo do autoencontro. E eu fiquei um pouco assim com a sensação que o tempo do autoencontro é aqui e agora, e começou com a pandemia, certo ou errado? Também. O tempo do autoencontro é sempre o agora. Se a gente quiser se encontrar no passado, a gente pode ficar ou saudosista ou magoado. Se a gente quiser se encontrar no futuro, com certeza ansioso, ansiosa. Como diz a música de Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. É porque esse é o tempo que a gente tem para a gente refletir. É o tempo que a gente tem para a gente ressignificar o passado. É o tempo que a gente tem para viver e profundamente aprender com o presente, até para construir o futuro. Não é que a gente vai negar o passado ou o futuro, não é que a gente não vai se planejar ou buscar o aprendizado que a gente teve. Mas a cada momento a vida faz um convite diário. Cada dia que começa é um convite diário para se reinventar. A gente tem condicionamento, se repete, se sabota, faz tudo isso, mas tomar consciência da importância do alfabetismo emocional, de construir essas habilidades, é essencial para que a gente possa, então, viver a experiência da vida agora e poder enfrentando os desertos, esse que é um deserto coletivo, cada um de nós tem nossos desertos pessoais, agora estamos diante de um deserto coletivo e algumas pessoas estão sobrepondo o deserto coletivo a desertos pessoais que já vinham atravessando, que aumenta a cota de dor, mas também de aprendizado, e também a necessidade de nós estarmos nos ajudando, colaborando, porque agora não é mais o osso do fêmur que quebra, muitas vezes é a alma que precisa ser colada, que precisa ser erguida para que a gente possa crescer. É preciso aprender, por exemplo, nesse alfabetismo emocional, aprender a pedir socorro. É preciso aprender a escutar os próprios sinais da alma e do corpo dizendo socorro. É preciso aprender a ver o outro que não diz, mas está pedindo socorro de outras formas, para que a gente não espere alguém cair para levantar. E que a gente também não espere ruir para poder depois se soerguer. Que a gente perceba os abalos iniciais e tome as medidas para que a gente não venha à demolição, pessoal. É esse o objetivo da gente estar se interpretando, se percebendo, se observando, sem julgamentos, com muito acolhimento e compaixão, para que a gente vá se construindo e se reconstruindo nesse convite diário que a vida nos faz sempre. Está sendo muito desafiador, e eu acho que para todo mundo, né, atravessar esse período aí que mais de um ano, né, que a gente... Eu ainda estou isolada, gente. Olha, eu só vou ao mercado, à farmácia, à padaria e desço com o meu cachorro, né? Viajo, se eu tiver que viajar, vou ao médico, faço... Mas, assim, estou isolada.
E para mim também é desafiador. Tem momentos que são, né, que a gente precisa realmente respirar e fazer esse mergulho interno para descobrir onde é que está te beliscando ali na alma, né, onde é que está pegando. E aí, quando você fala, Rossandro, de alfabetização, voltando à questão da alfabetização das emoções, né, eu queria aí te pedir, nesses momentos mais finais nossos, assim, algumas dicas para como é que, eu não sei nem se vou usar uma expressão correta, mas, por exemplo, se eu estou perdida no analfabetismo, né, da dor, da depressão, do egoísmo, do desespero, né, quais são as lições de alfabetismo que eu preciso me debruçar para ter forças para seguir em frente? Primeira coisa é o diagnóstico. Por mais dolorosa que seja a experiência de um diagnóstico, não existe como construir um tratamento sem antes diagnosticar. Diagnosticar sem culpar-se. Não adianta você agora estar dizendo, que escolhas terríveis que eu fiz. Adianta agora você olhar essas escolhas e pensar que escolhas que eu posso fazer. O que eu posso fazer agora? Eu tenho muita coisa para fazer, mas não dá para fazer tudo agora. É preciso, então, fazer uma curadoria emocional. Seleciona daquilo que você tem como sentimento que está devendo para si mesmo, para si mesma, e diz assim, tá, sabe aquela história, devo, não nego, pago quando puder? Só que não fica adiando, tá? Procrastinando, não. Devo, não nego, mas vou começar a pagar aquilo que eu puder agora. Então, isso aqui está complicado para mim, mas isso aqui eu consigo começar a fazer. Diagnostico, vejo o panorama e eu divido a meta, porque uma das coisas que faz com que a gente se assuste é quando a gente vê o tamanho da meta. Mas se eu pego a meta e divido ela em etapas, eu penso, eu posso hoje isso, amanhã isso. Aí quando eu vejo um ano depois, é assim que uma criança aprende a andar. Se você colocar uma criança diante, por exemplo, imagina que ela tivesse consciência, tá vendo esse Bolton correndo aqui os 100 metros em menos de 9 segundos? Um adulto faz isso. Ela olhava assim, tentando engatinhar e dizia, eu desisto. É engatinhando, caindo, levantando. Se você colocasse uma criança que está tentando aprender a ler diante de uma obra de Shakespeare ou de Dom Casmurro, ela ia desistir. Mas ela entende que vai cobrir letrinhas, depois conectar sílabas, palavras, frases, e ler, e depois interpretar texto. Quando pensa que não, ela está lendo, ela está entendendo, ela está interpretando. Assim também é quando a gente diagnostica. Às vezes fica muito assustador. Divide. Isso aqui eu posso, aqui eu vou deixar aqui, tá? Não estou negando, tá aqui, mas agora eu tenho que me concentrar nessa solução. É por isso que tem aquela oração tão massa de um reverendo que foi criado em 1930, é muito usada pelos alcoólatras anônimos, que diz assim: dai-me força, Senhor, para mudar o que eu posso mudar. Olha só, ele está dizendo o seguinte: se tem uma coisa que eu possa mudar, dai-me força para eu mudar, porque eu não posso ficar procrastinando, adiando ou terceirizando. É meu, eu tenho que mudar. Dai-me também paciência para as coisas que eu não posso mudar, porque quando eu olho para tudo, tem coisa que não depende de mim agora. E dai-me sabedoria para diferenciar uma coisa da outra, porque senão eu vou gastar muita energia no que eu não posso mudar e vai faltar essa energia naquilo que eu posso mudar. Então, nesse movimento de diagnosticar, perceber, dividir meta, agir, nós vamos construindo as soluções que são muito particulares. A gente vai construindo a nossa alfabetização emocional, essa capacidade de entrega, né? É por isso que eu, inclusive, entrei com um projeto agora chamado Educa 21, que é justamente para as escolas, para que as escolas possam desenvolver um socioemocional, para as escolas entregarem para os alunos essa capacidade de construir felicidade, construir potência da alma, entendendo que a escola também é um lugar de letramento não somente intelectual, de letramento também digital, mas também de letramento emocional. Inclusive, se quiserem seguir, é Somos Educa 21, pode seguir as redes sociais, ou educa21.com.br, se a escola tiver interesse, entre em contato com a gente, vai ser uma alegria, porque, de fato, nós precisamos trabalhar a nossa alfabetização emocional para vivermos mais plenos. Tem hora que cansa a gente bater com a cabeça na parede e sermos o nosso maior inimigo. E somente alguém que é alfabetizado é que se torna o maior amigo e o maior, a pessoa que é mais capaz de erguer a própria vida. Que lindo. Eu sei que você falou de admiração, respeito, como premissa do amor, né? Mas
quando você fala em alfabetização, só me vem essa percepção de que o amor é o princípio, o meio e o fim. É o alfa e o ômega. Como diz Paulo, em 1 Coríntios 13, né, o texto mais lido do cristianismo no mundo, ele vai fazer uma carta para uma comunidade extremamente arrogante, que se achava muito acima das outras, porque tinha poder, dinheiro e tinha dons espirituais. E Paulo, com toda aquela sua assertividade, olha, ainda que, e a frase já mata, ainda que qualquer coisa, o que você quiser numerar, ainda que qualquer coisa sem amor, nada teria sentido. Mas ele fala sobre alfabetismo emocional, porque o que ele diz? Olha, quando eu era criança, ou seja, quando eu era emocionalmente imaturo, eu agia como criança, me comportava como criança, mas agora que sou adulto, e sim posso amar, nada disso me convém mais. Então, é um convite à alfabetização das emoções, entender o amor como a completa equação de alguém plenamente alfabetizado nas emoções, alguém que ama, e ama para servir, ama para além de si. Paciência, respeito. Aliás, entraram observações aí muito lindas, inclusive tem uma que eu falei, uau, é isso, é a gente ter paciência com a nossa infância espiritual. Isso é muito Sim, bonito, né? muito. Temos que ter paciência com Daniela, olha, Daniela Migliari, uma alegria tê-la aqui você conosco. tem que fazer uma live com ela, ela tem que participar do seu congresso. Sim, sim. Ela tem um Eu trabalho já estou belíssimo. seguindo, assim, a nossa próxima... Tá Olha, quero você aqui também para a gente refletir. Dani, ela tem um trabalho muito lindo com a sombra. A partir da própria experiência dela, ela se torna alguém que traz a pedagogia da alma dela para a nossa vida. E sim, essa paciência que a gente tem que ter com o nosso processo. É por isso que eu não posso me julgar, me culpar, tão somente interpretar, entender e agir. Porque se eu ficar na culpa, é uma outra forma de sabotagem. Eu fico me culpando, me punindo para não agir, entende? Quando eu acolho, quando eu me recebo na minha infância, acolho minha criança, agradeço porque ela me trouxe até aqui, e digo, agora nós vamos juntos de uma outra forma, de uma forma madura. E é a parte mais difícil, né? Às vezes a gente é paciente com o outro, é acolhedor do outro, mas quando é a gente, nossa, a gente é implacável. Super rigoroso. Nossa, chicote, não, mais amor com a gente, não né? Não sejamos feitor de nós mesmos. É isso aí. Olha só, entrou aí uma pergunta que vem a partir do seu Instagram, mas eu considero que você respondeu, né? Algumas pessoas que estão assistindo pelo seu Instagram que comentaram que estão devastadas, ou muito cansadas, ou sem forças, né? E perguntam o que podem fazer. Primeiro, até fazendo reverberação que Dani colocou para a gente tem que acolher isso. A gente não pode negar. Existe um estudo que está sendo feito agora que nós estamos, não é em processo de depressão, é em definhamento psicológico. Como nós somos gregários por natureza, o fato de estarmos desconectados e com tantos medos está fazendo a gente definhar. Só que a gente olha para isso e não fica. Eu digo que a gente pode ter tristeza, angústia. Eu digo sempre que é normal estar normal em tempo de anormalidades. Nós podemos e devemos oscilar. Nós podemos até nos desesperar. Não precisamos estacionar em nenhum desses sentimentos. Eles são todos humanos, devem ser validados a nossa alma, mas não precisamos ficar no desespero, ficar na dor, ficar na angústia e na desesperança. Porque uma das coisas que a inteligência emocional coloca, uma das habilidades emocionais fundamentais, é a chamada flexibilidade cognitiva, que é isso que tem para hoje? Não é legal, mas é isso que tem para hoje? Eu preciso criar uma forma de viver nesse contexto. E foi assim que pessoas que estavam num movimento muito mais difícil da história humana, vivendo dores muito mais atrozes do que a gente está vivendo, conseguiram sair de campo de concentração. Porque olharam para aquela realidade e disseram, é o que tem para agora. E o que eu preciso agora é suportar para sair daqui. E saíram. E a gente também vai sair disso, mas para isso eu preciso entender, validar meus sentimentos, pedir socorro quando for necessário, mas também agir com o objetivo de entender, preciso encontrar as respostas, preciso aprender essa lição dolorosa e preciso me flexibilizar como um bambu, sabe? Que é resistente, mas ao mesmo tempo se adapta às circunstâncias para continuar cumprindo sua missão. Olha,
a dor do luto é devastadora. Como não estacionar na dor? Grande, querida Valzinha, amiga, irmã. Valzinha, a dor do luto, ela é devastadora, ela é muito dolorosa, e claro que para algumas pessoas mais do que para outras. Nós estacionamos nela, mas não muito tempo, porque, por exemplo, existem processos de luto que vão se elaborando. Em algum momento, a gente começa a ver a vida que continua. E uma das coisas fundamentais na dor que a gente está vivendo do luto, muito frequente, e hoje eu acabei de vir de um velório de um amigo, do filho de uma amiga de 24 anos que faleceu depois de uma luta, né, contra o câncer, e sei, porque vivi essa experiência, já perdi pessoas amadas. É que aquele capítulo que eu vi hoje, por exemplo, no cemitério, ele não é o livro todo. É um capítulo de uma história linda e grande. É que aquela última cena não é um filme todo. É o filme de uma linda história e grande história que está impregnada dentro de nós. E que se a gente fechar os olhos, a gente escuta a voz e com muita saudade, mas a gente sabe o que diria dentro de um problema atual. Além da esperança e expectativa de reencontro que a maior parte de nós tem. Eu até te convido a assistir uma palestra minha no YouTube chamada Não Existe Adeus, Somente Até Logo, que eu fiz 9 dias depois que a minha mãe faleceu. Porque foi exatamente essa estratégia que eu usei. Não querendo ser uma receita de bolo para ninguém, mas entender que em algum momento a gente olha, hoje minha mãe não está aqui, né? Mas se eu fechar os olhos e tiver um problema atual e pensar, minha mãe, o que você acha que deveria acontecer? Eu sei o que ela diria. Porque eu sei os valores, eu sei a visão de mundo, ela está aqui no meu DNA, ela está aqui na minha memória, ela está aqui presente na minha alma. Nós continuamos. No universo só existe vida. Física ou não física, mas só vida. Ninguém pode invalidar a dor de quem está, nesse momento, perdendo a presença física de alguém que ama. É desesperador. Já passei por isso. Mas lembremos, não é o livro todo, não é o filme inteiro, e outros capítulos ainda serão construídos nessa trajetória eterna que nós temos. Se Deus quiser, com muita luz, com muito amor, e assim, eu ousaria dizer que não estamos sós, né? E eu acho que essa é a grande verdade que a gente também precisa se agarrar nesses momentos. Não estamos sós, né? E nós que ainda estamos aqui, estamos juntos mesmo que distantes, né? Então, assim, que essa vibração de amor, de luz, que você é, né? Que possa, assim, banhar todas essas pessoas que se sentem né, tão arrasadas, tão avassaladoramente arrasadas. Não estamos sós. Eu confio muito, tenho muita fé, muita força, e acredito no amor. E acredito que estamos juntos construindo esse momento, pelo amor, por amor, com amor, e vamos atravessar essa maré. Vamos embora. Olha, Rossandro, você realmente é inacreditável, um amor, assim, olha, muita honra, muita luz, muita proteção para você. Para todos nós. Continue semeando essas pétalas aí de luz em nossos seres, né? E é um prazer ter você, é um prazer te ouvir sempre em todos os lugares. Eu queria que você, inclusive, você me contou que tem uns cursos, né? E no Hotmart, e assim, que são tão importantes no dia de hoje. A nossa missão é propagar tudo que é ferramenta, tudo que constrói, tudo que fortalece. Então, eu queria que você falasse para a gente aí, para quem ainda não sabe, né? Tem muitos seguidores seus aqui, mas para quem ainda não sabe. Sempre eu estou divulgando, né? A gente abre turmas do Aprendendo a Se Amar e do Aprendendo a Perdoar. Então, a gente está sempre abrindo turma. Acabamos de abrir uma turma aí com mais de 1.500 alunos do Aprendendo a Perdoar e do Aprendendo a Se Amar. A gente vai abrir uma brevemente, sempre um convite para que a gente possa ter uma jornada de 2 anos juntos, conversando, encontrando com os alunos pelo Zoom, online, ao vivo. É muito gostoso para a gente construir essas potências da alma. E mais uma vez, Tânia, agradecer pelo convite do Luminário para a gente estar aqui batendo esse papo tão gostoso num momento como esse.
Eu que te agradeço, e assim, é muito interessante que alguém me mandou aqui um postzinho, olha, que eu estou mostrando aqui para vocês, que diz o seguinte: o primeiro passo não te leva para onde você quer ir. Às vezes até leva, né? Mas te tira de onde você está. Ótima frase. Dá no primeiro passo. Obrigada, Paulinho, que me mandou aqui. Gratidão. E olha, Rossandro, muito, muito grata por você estar aqui, tá bom? Isso. Você é parte dessa rede de luz que é o Luminário, e me sinto muito honrada de receber a sua contribuição de luz, nos conduzindo aí nessa estrada da vida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até breve, se Deus